Os irmãos prestem bastante atenção, eu vou procurar respeitar vírgulas, os pontos, para que vocês possam entender. Porque se eu ler essa mensagem aqui direto, ninguém vai entender nada. Os irmãos sabem que eu gosto de pregar devagar, passo a passo, para todos nós entender o que Deus está falando, amém? Amém. Zaqueu, o publicano. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia. Por causa da multidão, assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, eu quero agradecer, meu Pai, mais uma vez por este momento. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, fazer com que essa passagem, essa mensagem, essa história entre em nossos corações e faça uma diferença. Que essa mensagem ela possa ir e produzir fruto, meu Pai, a quem quer que esteja ouvindo. Meu Deus, que o Senhor nesta noite, meu Pai, possa abençoar cada pessoa que está aqui, meu Pai, cada ente querido. Meu Deus, que o Senhor possa visitar, Senhor, meu Pai, cada pessoa que está no lar, está nas casas, está na vizinhança, está passando nas ruas, está ao alcance da nossa voz. Que o Senhor possa abençoar, meu Pai, prosperar na saúde, prosperar, meu Pai, nos pensamentos bons, na sabedoria. Meu Deus, que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, possa fazer um milagre. Confirma a unção e a graça em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós sabemos que quando Jesus andou aqui nessa terra, Jesus jamais andou pela história, pela vida de Jesus, que eu já li na Bíblia. Jesus andava sempre com uma grande multidão com ele. Muitos estavam desesperados, procurando uma cura, uma libertação, a qual ele poderia proporcionar. Outros estavam atrás dele, talvez só de curiosidade, e outros estavam talvez por causa dos pães que ele multiplicava. E nos dias de hoje não é diferente. O homem, ele sempre almeja, ele sempre interessa de estar com Jesus. O ser humano aqui nessa terra, existe um vazio dentro dele que eu creio que só Jesus pode preencher. Talvez você tenha um bom emprego, eu costumo dizer isso, que talvez nós temos um bom emprego, talvez temos uma boa família, talvez temos uma boa parentela, uma boa casa, uma boa posição. Se não tiver Jesus Cristo, que é a nossa alegria real, tudo aquilo talvez não faz tanto sentido quando nós queríamos fazer. E Zaqueu, ele não é diferente, porque ele era um homem rico, e ele era o quê? Publicano. Chefe dos publicanos. Já fica sua Bíblia aberta aí para vocês não se perder. Ele era chefe, significa que ele era maior do que aqueles que estavam ao seu mandato.
A Bíblia diz, meus irmãos, que as histórias dizem que em Roma existia, aleluia, o imperador de Roma, que comandava aquelas pessoas para ir adiante daquelas pessoas e cobrar um imposto. Então escolheu Zaqueu, um homem rico, aleluia, a qual, glórias a Deus, aleluia, estava sendo comandado, aquelas pessoas estavam sendo comandadas por aquele homem para cobrar os impostos. E quando ele ia cobrar os impostos, ele cobrava para mais. Presta atenção, senão vai perder. Quando ele cobrava os impostos, ele nunca cobrava a fórmula certa, ele sempre cobrava para mais. E nisso, Zaqueu, ele começou a perder a sua identidade. Ele começou a perder o seu nome. As pessoas já não chamavam ele mais pelo nome, chamavam ele aquele publicano. Começavam a chamar ele pelo, tipo, esse nome, esse apelido. Naquela época era um apelido arrogante, era um apelido pejorativo de Zaqueu. Então ele se entristecia com aquilo. Eu creio que ele se entristecia, porque ele começou a sofrer isolamento da sua família. Ele começou a ter isolamento das pessoas que conhecia, porque quem que queria andar perto de um publicano? Quem que queria andar perto de uma pessoa que cobrava imposto do seu familiar para mais? É como nos dias de hoje, quem gostaria de andar com pessoas ruins, com pessoas mal faladas? Quando você vê no jornal uma pessoa que serial killer matou 5, 10 pessoas, quem que gostaria de estar com ele tirando selfie? Quem que gostaria de estar com ele ali postando foto com ele? Ninguém. Mas quando você vê uma pessoa boa como Jesus, quando você vê uma pessoa que tem bons modos, que tem boas condutas, como Jesus ele tinha pessoas que andavam com ele porque ele tinha bons modos, porque ele era elogiado aonde ele fosse, pelas suas benfeitorias, pelas suas maravilhas que ele fazia, pelas coisas que ele falava ao coração daquelas pessoas, que mudavam o estilo de viver. Então aquele isolamento de Zaqueu aguçou a vontade dele saber quem era Jesus, porque eu creio que alguém na tristeza de Zaqueu falou com ele acerca de Jesus. Eu creio que na tristeza de Zaqueu, no isolamento de Zaqueu, alguém ousou a dizer para ele o que Jesus fazia, as obras que Jesus fazia, e ele, como um homem sábio e inteligente, porque Zaqueu não era tão ralé, porque ele era chefe dos publicanos. Então a Bíblia diz que, com algumas Bíblias, diz que ele era maioral. Então ele estava na parte de cima. E a Bíblia diz que ele era rico. Então Zaqueu, ao ver que Jesus fazia, que Jesus falava, que Jesus fazia, acontecia, peraí. Eu estou nesse isolamento infernal. Eu estou nessa situação aqui. Eu tenho dinheiro, eu tenho status, eu tenho o que eu quiser, eu compro. Eu sou cobrador de imposto. Eu mando os meus subordinados cobrar os impostos mais, e passo pouca coisa para o Império Romano, mas ele não passava tudo que deveria passar. Ele ficava com a parte. E Zaqueu, com a sua inteligência, esse homem aí é diferente. Peraí, é bom. E ele ficou sabendo que Jesus ia entrar em Jericó. Lá fora, antes de Jesus entrar em Jericó, quem que ele curou? Um cego. Antes de Jesus entrar em Jericó, ele curou um cego, e ao entrar em Jericó, Zaqueu ficou sabendo que Jesus ia passar em tal lugar. Mas espera aí, mas Zaqueu, ele era, a Bíblia diz que ele era o quê? De pequena estatura. A Bíblia não diz qual metragem que ele era, se era 1,80, se era 2 metros, lógico, 2 metros não tem como ser pequena estatura. Então, pode ser que ele era assim, uns 10, assim, muito pequeno, né? Porque a multidão que estava com Jesus era mais ou menos igual nós, assim, né? Uma estatura mediana, não era? Então, se você for olhar na análise da média que estava com Jesus. Mas por que ele quis? Ele queria realmente conhecer Jesus, por que ele não entrou na multidão? Como fez aquela mulher do fluxo de sangue? Ele está no negócio, ele era odiado pelas pessoas.
Ele poderia ser linchado naquela multidão, no meu pensamento, né? Porque se ele era odiado, ele jamais poderia entrar naquela multidão para conhecer Jesus. Mas quando o homem ele tem interesse em Jesus, quando a mulher tem interesse em Jesus, todo jovem ele tem interesse em saber quem é Jesus, ele faz o que tem que ser feito. Ele passa por cima de tudo e de todos, no bom sentido, para saber quem é Jesus. E a única coisa mais alta do que ele poderia ver, recapitulando aqui, Zaqueu ele queria ver Jesus, ele não foi encontrar com Jesus. Está escrito aqui, eu não estou falando besteira não. Lê aí. Ele subiu na figueira para facilitar a sua vista aérea de Jesus. Quem é esse mestre? Quem que é ele? Ele vai passar por aqui. Então quer dizer, se ele parar aqui, eu vou ver o que ele vai falar. Como que é esse homem? Qual que é as ideias dele? Qual que é a meta que ele faz para todas as pessoas? Eu sei que homem é esse, eu já ouvi falar, mas eu sei que a minha vida está numa situação que eu preciso saber quem é esse homem. Eu tenho dinheiro, eu tenho status, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu preciso saber quem é esse homem, porque talvez se eu conhecer ele, ou talvez o que eu estou passando possa mudar no meu pensamento. Porque se você entrar na mensagem, ler a mensagem, você se transporta para lá e entra naquele lugar sabendo o que está acontecendo, meu irmão. Porque quando você lê uma mensagem, quando você lê uma história, uma parábola, você vai lendo e imaginando o acontecimento, para você saber o que Deus possa falar. Zaqueu subiu naquela figueira, como diz as Escrituras, mas só que como nosso Jesus, nosso Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele está aqui, ele está na sua casa, ele está no hospital onde está seu parente, talvez esteja entubado ou desenganado pelos médicos, e ele pode fazer um milagre lá agora se você crer. Ele pode entrar na sua casa e curar, talvez a pessoa esteja paralítica e você possa chegar lá e encontrar ele andando. Porque o meu Deus que eu sigo, ele pode fazer isso. Mas será que a nossa fé está preparada para ver essas coisas? Será que a nossa confiança nos dias de hoje está preparada para ver tal coisas? Zaqueu subindo naquela figueira olhou, mas só que Jesus já sabia que estava lá. Glória a Deus, aleluia. Parece que Jesus já sentia, tem alguém sofrendo, tem alguém querendo conhecer eu, tem alguém que já está no vale ali, já está na última. Jesus só chegou e disse: Zaqueu, não, peraí, me chamou pelo nome. Deus é fiel, aleluia. Jesus se chamar pelo nome, meu irmão, imagina só. Não é história, não é historinha de romance, não, está aqui na Bíblia. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Aleluia, glória a Deus. Eita, já pensou? Maravilha. Glória a Deus, aleluia. Irmã Maria, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Por que ele enfatizou isso? Desce depressa. Zaqueu ele só queria ver Jesus no alto. Nos dias de hoje as pessoas só querem ver. Eu só quero acompanhar a igreja, eu quero só acompanhar o que Jesus tem para mim. Qual tipo de servidor que você é? Você é aquele que estava desesperado procurando uma cura, procurando um milagre, procurando a salvação, procurando a resolução dos seus problemas? Ou você está naquela parte que, na curiosidade, eu vou lá para ver se ele fala, para ver o que ele faz? Ou você está na parte só das multiplicações dos filhos? Então quer dizer que ela queria, por que ela não passou para lá para ser filha também? Ela queria viver só das migalhas. Infelizmente, talvez muitas pessoas nos dias de hoje, estou falando com as igrejas em geral, todas as pessoas que servem a Deus, todo mundo, tem pessoas que só querem só migalha. E Jesus tem muito mais para te dar. Muitas pessoas querem só que Deus tire o seu filho das drogas, mas Ele quer tirar das drogas e salvar ele, fazer ele missionário. Glória a Deus. Muitas mães talvez têm filho preso, só pede para ele ser livre,
pede para ele ser transformado lá dentro. É o certo, essa é a verdadeira oração. Mães que vocês têm filho preso, pais que vocês têm filho preso, não pede para Deus tirar o seu filho da cadeia, não. Pede para Deus transformar ele lá dentro. Meu Deus, transforma ele lá. Para ele sair de lá transformado, Senhor, com outro pensamento. Para ele jamais voltar para aquele lugar. Aí vocês vão ver Deus fazendo os filhos que estão presos, tudo chegando em casa e indo para a casa do Senhor pregar a palavra. Porque é muito fácil Deus tirar da cadeia e colocar aqui fora. No outro dia está fazendo a mesma coisa e vai ser preso de novo. Aí você vai